Às 2h13, a câmera externa registra fumaça saindo do teto da galeria. Nenhum alarme audível, nenhum vidro quebrado. Só fogo, silêncio e tempo demais. Quando o incêndio termina, sobra uma carcaça preta de luxo queimado, pinturas destruídas, molduras torcidas e uma pergunta que a polícia demora a fazer. Mas a seguradora não demora. Antes mesmo da perícia criminal fechar a fita, investigadores particulares já entram no caso. E hoje você entra com eles. Se gosta de casos em que a verdade aparece primeiro para quem observa melhor, curta o vídeo e acompanhe o canal. Agora pause sua pressa. Você não está assistindo a uma história comum. Está entrando num arquivo visual montado para ser revisto, congelado, ampliado e debatido frame a frame. A Galeria Vértice ocupava um prédio antigo no centro. 3 salões, um depósito, um escritório suspenso e um sistema moderno de climatização e segurança. Na noite do incêndio, haveria montagem para uma exposição milionária. Obras seguradas, convidados confirmados, imprensa marcada. Em tese, a pior noite possível para perder tudo. À primeira vista, isso parece explicar tudo. Fiação antiga, ar-condicionado forçado, um curto no depósito. Acidente. Fechamos aqui. Mas antes de aceitar isso, pense comigo. Agora observe isso. O fogo começa nos fundos, mas as chamas avançam rápido demais para um curto casual. O padrão de queima sobe em faixas. Esse detalhe parece pequeno, mas não é. Faixas verticais e pontos de ignição separados costumam indicar aceleração. O incêndio não caminhou sozinho. Alguém ensinou o caminho. A gerente da galeria, Elisa Nogueira, diz que saiu às 23h41 depois de conferir etiquetas, luzes e o travamento do sistema interno. O vigilante terceirizado, Mauro, afirma ter visto Elisa sair sozinha, visivelmente nervosa, falando ao celular, sem olhar para trás sequer uma vez. Agora o foco muda para ela. Não porque a culpa esteja provada, mas porque nervosismo numa noite dessas pode ser medo, pressa ou cálculo. Na entrevista, Elisa responde tudo rápido demais. Horários, rotas, nomes, valores. Quando alguém domina cada detalhe de cabeça, você precisa ouvir o que falta. O problema é que uma frase dela trava. Quando perguntam sobre o depósito, ela muda o verbo. Não diz fechei, diz deixei como estava. Pare um segundo. Compare isso com o que foi dito. Se ela conferiu toda a galeria antes de sair, por que o depósito ficou fora? A história parece boa até encostar nesse detalhe. O vídeo interno do corredor mostra Elisa passando perto do depósito às 23h37, mas sem entrar. Você percebe a primeira rachadura. Não é mentira total ainda. É uma versão polida demais, tentando parecer completa sem realmente ser completa. Agora, o foco muda para Mauro. O vigilante afirma que deu 2 voltas no quarteirão entre meia-noite e 1h. Rotina normal da rua. Só que o relógio de ponto do aplicativo registra uma pausa de 9 minutos exatamente às 0h48. Ele chama isso de falha de sinal. Essa pessoa diz uma coisa, mas o comportamento aponta outra. 9 minutos de silêncio operacional numa madrugada calma já merecem mais do que um encolher de ombros. Existe uma teoria óbvia aqui. Mauro foi pago para facilitar a entrada, desligar algo e deixar o incêndio começar, sem testemunha direta. Mas antes de fechar nele, olhe para a prova. A porta lateral não tem marcas de forçamento, nem dano na lingueta, nem pressão no batente. Se alguém entrou por ali depois, tinha chave, código ou já estava lá dentro. Isso não combina com um invasor improvisado de rua. Até aqui,
Tudo apontava para a cumplicidade do vigilante. Então surge o detalhe que muda a investigação. O alarme do depósito nunca foi ativado. Guarde esse detalhe. Não foi desligado às pressas. Ele já estava em modo manutenção desde 21h12, mais de 2 horas antes da saída oficial. Agora você precisa rever o caso inteiro. Um vigilante pode facilitar acesso, mas colocar uma área em manutenção antes do fechamento pesa mais para dentro. O proprietário da galeria, Caio Brandt, entra então no quadro. Charmoso, articulado, fala como quem lamenta a tragédia e administra percepção ao mesmo tempo. Caio insiste numa ideia desde a primeira entrevista. Prejuízo irreparável, fim de carreira, devastação absoluta. É uma reação esperada, talvez até ensaiada. Agora, isole Caio. Quando mostram as imagens do salão principal destruído, ele abaixa a cabeça. Quando mostram o depósito, ele olha reto demais. O problema é que essa reação não faz sentido. As obras mais valiosas estavam listadas no Salão 2, não no depósito. Mas é o depósito que o prende. Pare um segundo. Agora olhe para isso. No footage do pós-incêndio, entre os minutos 4 e 6, há um corredor queimado por menos de 3 segundos. Quem segue sem pausar, perde. Quem congela o quadro, nota um reflexo metálico numa moldura caída. Não é parte da obra. É um isqueiro tipo maçarico. E tem mais. Ampliando o frame, aparece meio dedo enluvado refletido no vidro chamuscado do escritório suspenso. A prova está aqui, quase zombando da pressa. Você ainda não sabe de quem é a mão. Mas sabe uma coisa importante. Alguém esteve perto demais do fogo num momento impossível para um simples acaso. Compare a fala com a evidência. Caio declarou que não voltou à galeria depois das 20 horas. O reflexo mostra alguém no escritório após o início da queima. A polícia ignorou esse trecho porque o vídeo parecia tremido, sujo, curto demais. A seguradora fez o contrário. Congelou, isolou, reconstruiu, comparou ângulos. Então surge outra hipótese. Caio entrou antes, preparou o local, saiu e o incêndio começou sozinho por temporização. Parece elegante. Parece até suficiente. Mas se essa hipótese fosse verdadeira, o que ainda estaria faltando? Um mecanismo, um timer, resíduos concentrados numa única origem, algum disparo limpo do processo. Não havia timer. Havia múltiplos pontos iniciados manualmente, com solvente espalhado em trilha curta. Isso exige presença física no momento decisivo do fogo. É aqui que a suspeita muda de peso. Elisa podia saber do modo manutenção. Mauro podia ter sido negligente. Mas alguém acendeu aquilo andando lá dentro. A seguradora cruza então um detalhe banal. Assinatura de retirada de obras. 4 peças de alto valor tinham saído discretamente 2 dias antes do incêndio. Caio disse que foram enviadas para restauração preventiva. O ateliê citado nega recebimento. Nenhum transporte formal. Nenhuma nota. Nenhum registro de entrada. A história parece boa, até encostar nesse detalhe. As obras destruídas, mais valiosas, talvez nem estivessem mais ali quando a galeria queimou. Agora tudo conversa. Seguro alto, depósito em manutenção, peças retiradas sem trilha, fogo acelerado, reflexo no escritório, lamento excessivamente bem pronunciado diante das câmeras. Falta identificar a presença física, e ela vem do menor detalhe do caso. No reflexo ampliado, o enluvado usa um anel quadrado no dedo médio. Elisa não usa anéis no trabalho. Mauro usa aliança lisa. Caio aparece em entrevistas, catálogos e eventos com o mesmo anel quadrado de ônix. É aqui que a versão começa a quebrar de vez. O homem devastado não era só vítima do incêndio. Era a única pessoa aparecendo dentro dele.
Caio retirou as obras mais caras, deixou cópias e peças menores expostas, colocou o depósito em manutenção usando a senha mestra e voltou depois. Elisa sabia de inconsistências, mas não do plano inteiro. Mauro mentiu sobre a Honda porque cochilou no carro e tentou esconder o próprio erro. O crime parecia sofisticado porque estava cercado de estética, seguro e discurso. Mas quem prestou atenção encontrou o incendiário onde ele nunca quis aparecer, num reflexo. No fim, a galeria queimou em minutos. A mentira durou mais. Só não durou o bastante para sobreviver a alguém disposto a pausar.